Meus irmãos e minhas irmãs, nosso querido santo São Maximiliano Kolbe, santo no tempo de guerra, que deu a vida por amor a uma outra pessoa, ele dizia que o maior veneno dos tempos atuais, daquele tempo, era o veneno da indiferença. E eu tomo a liberdade de atualizar a frase de São Maximiliano Kolbe, morto no campo de concentração, para os tempos de hoje. Ainda o maior veneno que corre nas veias da humanidade é o veneno da indiferença. Resumindo, o que é indiferença? É saber que tem um Deus de braços abertos para te amar e viver de costas para Ele. Só que tem um problema. Não há mais tempo para indiferença. O despertador tocou. Não há mais tempo de vivermos indiferentes a Deus e às coisas de Deus. O tempo urge. O tempo grita. A realidade do mundo grita. Não há mais tempo de ainda cultivar dentro de nós uma vida cristã que seja, porém, ainda indiferente a Deus. Eu quero lembrar uma frase do Salmo que foi cantado hoje na Santa Missa, que diz assim: criai em mim um coração que seja puro e dai-me de novo um espírito decidido. Nesse primeiro dia em que estamos aqui para estas celebrações quaresmais, tudo que a gente precisa pedir a nosso Senhor é um espírito decidido. Decidido a olhar para nós, aquilo que vivemos e pensamos, e fazer uma análise. Será que eu, mesmo como cristão, batizado, ainda não vivo uma vida de costas para nosso Senhor? O que eu tenho feito, falado, assistido e decidido na vida? A palavra decisão, ela vem do latim decidere. De vem para um lado, sidere vem para o outro. Sidere vem de cisão, de corte, de separar. E o de no latim significa fora. Então, decidere vai significar cortar fora, jogar fora, separar e colocar fora. Quando a gente pede, Senhor, dai-me de novo um espírito decidido, eu estou pedindo ao Senhor a força para saber decidir, decisão, decidere, ou seja, lançar, cortar fora tudo aquilo que não me faz um bom cristão, que não me faz bem e que não me leva para Deus. Ou seja, ter agora, no início desse tempo quaresmal, dessas celebrações quaresmais, um coração, um espírito decidido, é a gente começar a lançar fora aquilo que em mim me afasta de Deus. Mas para isso, não é simplesmente um trabalho de saber o que precisa e lançar fora. A gente precisa mudar primeiro como a gente pensa. A forma como a gente pensa as coisas de Deus. Em Romanos 12 vai ter aquela passagem muito conhecida, a partir do no capítulo 12, a partir do versículo 2, que vai dizer o seguinte:
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Não conformar a nossa vida com esse mundo, para que a gente tenha a capacidade de buscar renovar a nossa mente, a fim de buscar discernir a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Por que que um dia nosso Senhor disse: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito? Isso não dá um nó na cabeça? Será que nosso Senhor pediu uma coisa impossível para nós? Será que existe alguém aqui nesse meio que pode ser perfeito, Padre João? É tão bonito que na construção da palavra perfeito, que vem também do latim perfectus, ela tem ali a origem muito profunda, que vai significar fazer por inteiro. Ou seja, acabar o que você fez. Ou seja, ser perfeito não é a gente ser simplesmente sem pecado, sem limitações. É a gente ser inteiro para Deus e com Deus. E diante de Deus. Imagine um bolo que a gente coloca no forno, prepara, coloca no forno, e ele sai aquela coisa deliciosa. A gente espera esquentar, porque minha mãe dizia que se comer bolo quente dá dor de barriga. Não sei se é verdade, mas eu não sei se era para eu não comer logo todo, né, pelo meu jeito assim. Mas dizem que era verdade. Espere esfriar, aí você tira o primeiro pedaço, depois tira outro pedaço. A partir do momento em que você tira o primeiro pedaço, aquele bolo que veio na forma, ele não vai ter a mesma forma, vai? Vai? Vai não. Ou seja, o que é ser inteiro diante de Deus? É a mesma coisa do bolo. É a gente ter a forma de Cristo na nossa vida e até o fim dela. Conformeis, não vos conformeis com esse mundo. Vocês estão vendo que na palavra conformar tem a palavra forma? Sim ou não? Sim ou não? E o que significa não se conformar com esse mundo? É a gente não ter a forma desse mundo, e sim ter a forma de Deus. Ter a forma de nosso Senhor. É a gente olhar para dentro de nós e simplesmente todo dia acordar e dizer: eu preciso pensar e agir de acordo com a forma de nosso Senhor. E não de acordo com a forma do mundo. Porque se eu for me quebrando por aí, fazendo a vida do jeito que eu quero, vivendo a vida do jeito que eu quero, eu vou perder a forma. E depois eu tenho que voltar e começar de novo, e ajeitar, e fazer aquele... Eu lembro, minha mãe um dia fazia bolos, e ela ia, se quebrasse o bolo, ela dava um jeito, ela ia lá, e ajeitava e tudo, mas é um processo de todo dia entender que cada dia é uma oportunidade para você renascer. Está aqui o tema geral: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, todos os dias, você tem a oportunidade de recomeçar e dizer: Senhor, mais um dia, eu quero viver na tua forma, do teu jeito, contigo e conformado a ti. E como isso é possível, Guto? É uma busca constante de não mudar a forma. A nossa forma é Cristo. Se eu mudo, eu não vou ser completo. Eu não vou ser inteiro. Você lembra o que significa ser perfeito? Fazer inteiro. Ser inteiro. Aquela palavra que a gente já ouviu lá do grego, muito conhecida, metanoia, é muito propícia para esse tempo inicial da quaresma. A palavra metanoia do grego vai significar
mudança de pensamento. Ei, é uma mudança de mentalidade. Não adianta a gente viver qualquer tipo de religiosidade ou tradicionalismo religioso, ou seja o que for, se eu não me coloco à disposição diante de Deus, para que a minha mentalidade ela possa mudar. Eu preciso sair de mim, sair dos meus pensamentos, da forma como eu penso, para que a minha vida possa tomar essa forma que Romanos está dizendo. Não a forma do mundo, mas a forma de nosso Senhor. Uma coisa é certa: os valores e a lógica desse mundo não se integra com a vida cristã e acabou-se. Não tem outro caminho. Não existe ilusão para isso. Os valores e a lógica do mundo em que vivemos não se integra com a vida cristã. Por isso é necessário a gente ter a profunda consciência que, se a gente não abre o coração para romper dentro de nós a mentalidade humana, sacrificar a nossa vida por amor a Deus, se a gente não cumprir essa exigência, nós nunca vamos conseguir experimentar o verdadeiro espírito do cristianismo. É impossível. A gente sempre vai estar meio lá, meio cá, em cima do muro. Eu não sei, eu vou, eu volto, recebo a graça, vou embora. Ai, estou saindo mais aliviado, passa um mês, depois eu volto. Ah, não sei o quê, estou com preguiça, não vou hoje, não vou para a missa. O cerne da coisa, o ponto principal, está em se colocar disponível diante de nosso Senhor e dizer: Senhor, eu quero mudar a forma como eu penso. Eu não quero pensar como este mundo. Se isso não acontecer, não se consegue experimentar o verdadeiro espírito do cristianismo. Acabou, não tem ilusão. Mas Guto, isso é muito radical. Não, isso é a verdade. Isso é a verdade. E quando eu dizia no início da pregação que não tem mais tempo, é porque não tem mais. Olha o mundo como está. Estamos nas mãos de um louco. O mundo todo temeroso porque a gente está nas mãos de um louco. Vamos para longe não, vamos aqui para o Uruguai. Fronteira aqui com o Brasil, lá no finalzinho, lá o Chuí, que é a última cidade do Brasil, é a fronteira com o Uruguai. O Uruguai não tem mais Semana Santa, agora chama Semana do Turismo. Ai, meu Deus, sim, mas aqui, ó, o Brasil. Daqui a pouco, infelizmente, é a gente. Está pertinho aqui. Semana do Turismo, padre, olha só. Não tem mais no Uruguai, acabou. E no Brasil, no Chuí, que é vizinho ao Uruguai, eu estive com o bispo de lá esses dias e ele disse: no Chuí, nós não podemos mais, não tem mais. A lei passou já para o Brasil, já está no Chuí, não tem mais Semana Santa, é Semana do Turismo igual ao Uruguai. Porque lá eles não falam português, eles falam portunhol já. Olhe para a Alemanha, a igreja à beira de um cisma, bispos católicos querendo aprovar tudo quanto é aberração por lá. Olha a Europa, fria diante de Deus. Será que ainda há tempo para colocarmos a nossa mentalidade naquilo que o mundo pensa? O ministério cantou antes do Evangelho: Shema Israel Adonai Eloheno. O primeiro mandamento: ouve Israel, é o Senhor teu Deus, o teu único Senhor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. É tempo de ouvir a Deus. E não só ouvir, mas obedecer uma voz que grita: não há mais tempo. Quando Jesus chama alguns dos seus discípulos para a missão,
ele deixa bem claro que eles precisavam romper com aquela vida velha, com aquela vida antiga que eles viviam. Quando Jesus disse: olhe, vós sois o sal da terra, mas se o sal continuar insosso, como é que vai salgar? Se a lâmpada continuar escondida debaixo da mesa, como é que ela vai iluminar? Aí Jesus vai dizer, lá no Evangelho de Mateus: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, a vossa nova vida, o novo estilo que você vive, a nossa vida que você decidiu viver. Ou seja, é muito claro que para o segmento de Jesus, para a vivência da vida cristã, nós precisamos de uma forma muito clara romper com uma vida antiga. Por isso que a quaresma a gente escuta: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. É isso, é um grito de conversão, é um grito de mudança de vida, é um grito de renovação. A quaresma é isso. É um profundo grito diante. Agora você pergunta: mas Guto, mas por quê? Que só a gente que está aqui nessa missa é obrigado a esse negócio de romper com aquilo que é do mundo? Por que eu tenho que viver assim? E lá fora o meu vizinho parece tão feliz, aquela pessoa parece tão feliz, e ela não precisa de nada disso. Por que, Guto, que dentro de mim você está dizendo que eu tenho que ser violento, que eu tenho que romper, que eu tenho que cumprir exigências? São Francisco, ele dizia de uma forma tão linda, dizendo assim: é tão grande o bem que eu espero, que todo sofrimento para mim é um prazer. Repita comigo: é tão grande o bem que eu espero, que todo sofrimento para mim é um prazer. Sabe por que que a gente realmente precisa se convencer da grande graça que é estar diante de um tempo tão conturbado, e Deus é tão misericordioso que te traz para perto dele? Como é o nome teu nome? Luziana. Tem cara aí que cozinha bem. Luziana, me diga uma coisa, vamos supor que você vai fazer um bolo. Eu estou falando muito de bolo, mas é porque tu sabe, né? Eu já pareço um bolo. Na verdade, eu já nasci um bolo, que eu nasci com 6 quilos. Não se preocupe que foi parte cesariana, viu? Eu fui o bebê do ano no hospital, 6 quilos. Então eu já nasci um bolo, né? Mas vamos lá. Vamos supor que a gente vai fazer um bolo, tá certo? Aí tu vai pegar 2 xícaras de farinha, ovo, manteiga. Na hora de colocar o fermento, tu vai colocar 2 xícaras de fermento? Não. Vai colocar o quê? 1 colher. Colherzinha. Vamos supor que tu vai fazer aquela feijoada com toicinho, com bacon, com calabresa. Vocês não jantaram não, foi? Pé de porco, louro. Tem janta não, padre, para esse povo? Depois, né? Hoje é quarta, é jejum, né? Tá bom. Vamos supor que você vai fazer uma feijoada. Aí você bota 5 xícaras de feijão, pé de porco, calabresa, louro. Na hora de colocar o sal, tu vai colocar 5 xícaras de sal? Nem sonhando. Vai colocar o quê? Vou colocar a gosto e pouco sal, né? Porque não pode infartar e nem ficar hipertenso. É isso. Isso é um recado para mim, não? Brincadeira. Obrigado. O gordinho sofre, né, meu Deus? Ela já explicou tudo. Por que, Guto, que eu tenho que ser diferente de todo mundo?
Por que, Guto, que todo mundo lá fora vive como quer e logo eu tenho que mudar de vida? E logo eu tenho que cumprir exigência? E logo eu tenho que ser diferente? Repita para quem está do seu lado e olha assim: sabe por quê? Porque nosso Senhor nunca disse que a gente ia ser maioria. O sal e o fermento vai ser sempre a minoria nesse mundo. E você está no meio, dê graças a Deus. Vamos aplaudir por causa disso? Nosso Senhor nunca enganou a gente dizendo que a gente ia ser maioria. Vós sois o sal da terra. Vós sois o fermento na massa. Sal e fermento é sempre minoria. Por isso não se pergunte por que logo você tem que ser diferente. Mas louve e agradeça a Deus porque Ele te trouxe aqui para te dar a oportunidade para viver a vida de verdade. Nós vivemos numa sociedade em que o discurso é assim: ainda bem que a igreja está revendo seus conceitos para se adequar a este mundo. Isso é do cão. E a gente escuta muito isso. A gente escuta tanto isso, que não é surpresa nem novidade encontrar um católico batizado no meio desse mundo que é a favor do aborto. A gente escuta tanto isso, que não é novidade olhar nesse mundo e encontrar um católico batizado que é a favor de tantas outras coisas, como a união entre duas pessoas do mesmo sexo e assim vai. Esse discurso já impregnou tanto o mundo, que nós católicos, sem perceber, começamos a pensar assim: que bom que a minha igreja está se abrindo para se adequar ao mundo. Isso é do capeta. Não é Cristo, nem a igreja que deve se conformar a você, mas somos nós que devemos conformar a nossa vida a Cristo. A forma que muda, não é Cristo que muda para mim, sou eu que mudo para Ele. Porque se eu mudo para Ele, se eu mudo o meu pensamento, a minha forma de agir e pensar para Ele, eu consigo sim trilhar o meu caminho de salvação. Quando esse discurso começou a aflorar na igreja, o Papa Paulo VI escreveu dizendo assim: sobre o mundo, não se julgue que é ajudá-lo a adotar os seus pensamentos, os seus costumes e o seu gosto. Não. Amar e servir o mundo. E ali ele dizia, presta atenção nisso: precisamos aprender a amar o mundo apaixonadamente, não para se adequar a ele, mas para santificá-lo, ainda que isso custe o martírio e sermos chamados de ridículo. O que estamos esperando? Qual o sinal que falta, Padre? O Evangelho hoje, Jesus dizia, essa geração é uma geração má, porque fica esperando o sinal. É um sinal para cá, é um sinal para lá. E Jesus no Evangelho de hoje, Ele diz, nenhum sinal mais vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. E ali ele cita a rainha do sul, e cita também a experiência dos ninivitas. Por que é que Jesus cita esses dois sinais? A rainha do sul ficou sabendo da sabedoria de Salomão. Viajou 2.000 quilômetros para encontrar com esse homem, e quando ouviu a palavra de Salomão, mudou a sua vida. Os ninivitas já estavam tão condenados que nem Jonas queria ir lá pregar para dizer, não, deixa esse povo perecer porque ele errou muito contra o Senhor. Mas Jonas vai e aquele povo muda. O sinal que o Evangelho de hoje traz é o sinal da conversão.
O que estamos esperando? Qual o sinal que a gente está esperando cair do céu? Teve uma menina que estava rezando para decidir a sua vida diante de Deus e disse: Senhor, para eu mudar de vida, me dê um sinal. Que caia, Senhor, folhas verdes sobre mim quando eu estiver rezando. Aí ela entrou no quarto, começou a rezar. Aí caiu as folhas verdes, limpa tudo, como fosse um pé de árvore assim para cima dela. Ela abriu os olhos e disse: Não, 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 Senhor, era folha de papel A4. Essa menina parece com a gente. Parece ou não parece? Deus faz tanto. Deus fala tanto. E às vezes ainda a gente fica esperando qual sinal para mudar a nossa vida. Cai folha de papel A4 verde na sua cabeça? Aqui me preparo para a gente ir para a adoração. Olhe para o que você pensa, o que você faz. E analise. O que eu preciso jogar fora para eu ser feliz de verdade? O que vem marcando a tua vida e a vida da tua família? Às vezes é a mentira, a ignorância, o ódio, o adultério, o rancor, a maldade, o orgulho, a vaidade, a inveja, a desonestidade. Mas para a gente conseguir isso, a gente precisa todo dia buscar ficar perto de nosso Senhor, porque senão vai ser só ilusão. São Serafim de Sarov é um santo lá do século XIX. Presta atenção. Ele é santo da igreja oriental, católica oriental. E ele tem uma frase que precisa ser o nosso lema de vida. São Serafim de Sarov, ele vai dizer o seguinte: os pássaros voam, os peixes nadam e os homens rezam. O principal da vida do pássaro é? O principal do peixe é? E o principal do homem é? Rezar. O principal não é ter o carro do ano, não é ter a casa pintada, não é ter comida na despensa. O principal não é ter a roupa bonita, direitinha para sair. O principal não é nada disso, nem até trabalhar para ganhar dinheiro. O principal é a gente. É a gente. Dom Henrique Soares, o bispo que eu tive a graça de conviver, de aprender, de experimentar, ele dizia de uma forma muito firme: quem não reza não tem jeito, pode até ser batizado, mas é ateu. Mas é verdade. Olhe bem para os meus olhos que eu já vou terminar. Esse pedaço de madeira tão bonito, esculpido, é o quê? É um suporte para a vela. Da mesma forma é nosso Senhor. Pense comigo. Qual o suporte para a nossa vida que nunca vai se quebrar com a gente em cima? O dinheiro se acaba. A beleza vira um maracujá daqui a pouco. Os amigos vão embora. A família passa, morre. É ou não é? O único suporte que nunca vai se quebrar com a gente em cima é nosso Senhor Jesus Cristo. E é nele que a nossa mente, a nossa vida, as nossas ações precisam estar suportadas. A gente cantou: somente em ti construirei a minha casa.
Não há mais tempo de vivermos nesse mundo como pagãos batizados, que tem o nome de católico, mas pensa como pagão. Vamos pensar nesse início da quaresma. Quais os passos que nós vamos dar para esse novo rumo na nossa vida? Não é fácil. As pessoas riem de nós, zombam de nós. Às vezes não entendem aquilo que a gente está querendo viver. Mas o importante é a gente ter a graça de, como São Francisco de Assis, lembrar: é tão grande o bem que eu espero, por isso que eu vivo assim. Quantas vezes que nós paramos com os nossos filhos e falamos com eles sobre o céu, sobre o paraíso? Meu filho, minha filha, você sabe, essa vida que a gente está passando aqui não é a vida que Deus quer para nós para sempre, não. A gente vive aqui é para a gente se preparar para uma vida muito maior e eterna no paraíso. O mundo vem esquecendo do paraíso e constrói uma sociedade que se apega aos bens dessa terra. Meu irmão e minha irmã, é tão grande o bem que esperamos. É por isso que buscamos viver e fazer diferente. Qual é a forma que hoje você quer sair daqui na sua vida? Guto, você não me conhece, não tem jeito mais não. Olhe, tá bonita a palavra que você diz, eu me arrepio todinho aqui, mas você não me conhece. Ai, meu Deus do céu, é porque você não conhece os missionários da Aliança, Guto, Zulene, Padre João. Hein? Às vezes a gente olha assim, uma pessoa pregando, celebrando, cantando, mas nós somos os piores, né, não, Donúbia? Só decida. Lembra o que significa decidir? Jogar? 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 Aí você joga fora tudo, atitudes, pensamentos. E hoje, diante de Nosso Senhor, você vai dizer: Senhor, é só em Ti que eu quero construir a minha casa.